nem no meio do ano ainda, e o futebol tem arrebatado multidões para os campos de futebol, tem arrebatado multidões para a frente da televisão para assistir jogos. No meio da semana tivemos um jogo entre Real Madrid e Barcelona, que é o clássico dos milhões que eles chamam na Espanha. Cada um desses times tem muito mais do que 100 mil sócios, em que são pagantes fiéis, e que para esses sócios, para eles conseguirem, para ter ideia, para eles conseguirem assistir o jogo, eles têm que, antecipadamente, eles têm que avisar, marcar lugar, para eles conseguirem, porque os estádios suportam pouca coisa, em termos de 90 mil pessoas. Esse clássico, a gente viu que tinha vários jogadores brasileiros, argentinos, espanhóis e de todas as outras nacionalidades. O salário de cada um deles é em torno de 1 milhão de euros, os que mais ganham, de repente um pouco mais até. Os que ganham menos não baixam, acho, de uns 400 mil euros. Convertendo isso para reais, 400 mil euros dá quase 1 milhão de reais por mês. E aí nesse mundo a gente fica imaginando como é que as pessoas, como uma pessoa que nem o Kaká, e tantos outros jogadores que a gente não... Se a gente fosse passar vídeo de todos os jogadores que se dizem cristãos, que seguem uma igreja, nós iríamos ficar a noite toda passando. Como é que uma pessoa dessas, sendo que muitas vezes são idolatrados, sendo que muitas vezes eles são pessoas que, as pessoas que não conhecem a Deus, colocam posters, conseguem um autógrafo, colocam um quadro bem grande em suas casas, como é que eles conseguem realmente seguir a Deus tendo tudo isso? Futebol a gente vê que é muito legal, a gente gosta, eu principalmente gosto muito de futebol, eu assisto o campeonato italiano, o campeonato espanhol, se tiver Série A, se tiver Série B, se tiver Série C, se estiver passando na televisão, eu assisto. Só que isso nada vai separar do meu amor por Deus. Se eu estiver assistindo um jogo e sentir de ler a Bíblia, de fazer uma oração, eu falei. Só que a Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. E a gente tem que saber dividir. Não digo que você esteja pecando ou assistindo um jogo de futebol. Você vai estar assistindo, você vai estar pecando se você estiver trocando Deus por um jogo de futebol. Se ao invés de você estar fazendo alguma coisa para Deus, você simplesmente vai virar as costas e vai assistir um jogo de futebol. O Juninho, quinta-feira, estava aqui no ensaio. Na quarta-feira ele pediu permissão para não vir no jogo, para não vir no ensaio do coral. Vou te dedurar para ele. E quinta-feira eu cheguei aqui e estava me ensinando o coral. Eu cheguei e disse para ele, está 4-1 para o Penharol. Quase cortou lá em cima. Sabe? E esse tipo de coisas é que Deus se agrade. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Eu gosto sempre de falar, quando a gente dá a escola, que hoje em dia você não precisa mais ser com um biblão debaixo do braço, de terno e gravata, para as pessoas verem que tu é cristão. Hoje, sair com uma Bíblia simples e andando como tu anda, já é uma forma de evangelizar. Porque muitas vezes o que as pessoas acham da igreja é que as pessoas que estão aqui dentro são pessoas apenas de terno e gravata e não tem espaço para mais ninguém. No momento que você sair na rua com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, seja ela do jeito que for, se for grande, se for pequena, se for bordada, se for pintada, mas que seja a Bíblia, as pessoas vão ver que elas têm os espaços delas também dentro da igreja. Por isso, gente, não é feio, não é vergonha andar com a Bíblia debaixo do braço, trazer para a igreja, amém? Em Mateus 22, 37 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente.
A gente viu dois vídeos, uma da torcida do Grêmio e uma da torcida do Inter. De uns anos para cá, parece que as torcidas de futebol, eles têm se apegado tanto em seus times, em que praticamente se torna uma religião. Tu vê o cara comprar camisa nova antes de sair das lojas, tu vê o cara comprar, ser sócio, pagar 150, 200, 300 reais por mês, ou aquele que não tem muito dinheiro, paga o sócio torcedor em torno de 20, 30 reais. Esses caras dedicam 24 horas de suas vidas para os times de futebol. Na Argentina, gente, existe uma igreja lá que se chama Igreja Maradoniana. Eles adoram, sabe o quê? O Pelé. Eles adoram Maradona. Eles fizeram uma igreja que se dizem seguidores de Maradona. A paixão pelo futebol mexe tanto com essas pessoas que está deixando de ser simplesmente um estilo de vida para eles. Está se tornando um fanatismo. A torcida do Grêmio, alguns anos atrás, não existia essa geral. Não existia a avalanche dos gols. Sabe, tu ia nos jogos, era todo mundo sentadinho, aí quando tinha um lance de gol, alguma coisa, todo mundo levantava, ficava olhando, depois terminava o lance, voltava a sentar. Nos jogos do Inter era a mesma coisa, o pessoal era muito mais cômodo, eles se sentavam na arquibancada, e quando tinha um lance de perigo de gol, aí eles se levantavam. É assim, isso é assim. Sabe, disse que não é assim. É da mesma maneira. E de uns tempos para cá, essas pessoas estão cada vez mais enlouquecidas. O Inter foi inventar de querer passear esse tempo aí para a África. Teve cara que se endividou pro resto da vida para acompanhar. Mesma coisa com o Japão. O grande bom é que ninguém está se endividando por enquanto. Né? Ninguém está viajando. Sabe? E isso está se tornando coisas assim, fora do comum. Isso que nós estamos ainda, essas torcidas estão se organizando há pouco tempo a esse ponto. Se tu olhar na Argentina, um dos mais conhecidos da Argentina, que se chama Boca Juniors, também são torcedores fanáticos, em que eles não estão nem aí. Sabe? Existem histórias de torcedores que foram fazer uma tatuagem, que era para fazer uma tatuagem do River Plate, o cara fez uma tatuagem do Boca Juniors, o cara foi olhar 3 dias depois. Sabe? A rivalidade é tão grande entre esses times, entre essas torcidas, que eles não medem as consequências. Existem várias histórias, vários relatos de torcidas, em que, principalmente em São Paulo, entre torcida de Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, em que eles chegam a agredir até a morte torcedores de times rivais. Uma certa vez, um torcedor em São Paulo, ele perdeu o rumo que ele deveria ir, foi parar no meio de uma favela, e foi morto por torcedores rivais. Eles chegam ao extremismo. Isso eu estou falando de torcedores de futebol, eu não estou falando de radicalismo religioso. Eu estou falando apenas de torcedores de futebol. A Bíblia fala uma coisa bem básica para a gente. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com a ponta da tua unha, com a pontinha do teu joelho e com os fios do teu cabelo também. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala que do coração procede todas as coisas do ser humano. Quando a gente fala que você deve entregar o teu coração, que Deus só quer o teu coração, é que se você entregar o seu coração para Deus, Ele vai fazer tudo. Ele vai limpar tudo. Às vezes a gente acha que, como no Oriente Médio, os mulheres usam uma burca, às vezes achamos que elas são as pessoas mais, como é que eu vou dizer, mais certinhas, mas na verdade seus corações podem estar cheios de podridão, podem estar cheios de pecado, cheios de mentira, cheios de prostituição,
Se você entregar o seu coração para Deus, Deus ele vai te dizer o momento exato que tu está errando, o momento exato que tu está pecando, aquilo que tu está exagerando, aquilo que tu está fazendo demais, se a roupa que tu está usando está sensual demais, se as coisas que tu tem falado coisas erradas demais. O seu coração é fonte de tudo. Se o seu coração estiver cheio de Deus, estiver cheio de amor, as suas palavras serão palavras de amor. As suas atitudes serão palavras de amor. Ame o seu Deus. Vamos decorar esse texto hoje. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Como é que a gente pode amar a Deus com toda a nossa alma? Isso a gente vai saber com o tempo. Aquilo que Deus te pedir para te deixar de lado e tu recusar, tu não está amando a Deus com a sua alma. Aquilo que Deus tocar no seu coração, cara, tu está demais na internet, para um pouco, e você não fazer, tu não está amando a Deus de coração. Cara, tu está muito fanático pelo Grêmio, para um pouco, reduz um pouco, e tu não reduzir, tu não está amando Deus com toda a tua alma. Mesma coisa com os colorados. Se o Inter está muito na tua cabeça, tu ficar cantando musiquinha o tempo todo do teu time, e Deus te disser, eu quero ouvir o louvor do teu louco, e tu não parar, tu não está amando a Deus com toda a tua alma. E o terceiro é com toda a tua mente. Quando a gente ama a Deus com toda a nossa mente, a gente não pensa em nenhuma outra coisa a não ser Deus. Pode passar outras coisas, a gente possa realmente analisar, pensar, se divertir, brincar. Eu até gostaria de ter trazido o vídeo do retiro, do último passeio que meu time ganhou 5 vezes consecutivas depois, né? Se ela quer ficar muito comprido, não deixar de trazer. Você pode se divertir. Você pode ter seu play em casa, você pode ter seu computador, você pode ter sua internet. Mas todas as coisas elas têm limite. E é o limite que vai te fazer com que você entenda o que é pecado e o que não é pecado. E é a sua mente que vai calcular isso. É simples. É um cálculo de matemática. O que for somado e der mais, você vai saber que assim, a que lado você está perdendo. E outro versículo para me encerrar, não vou cansar muito vocês hoje, em 1 Coríntios 13. Essa questão, gente, do amor, eu vou ler esse capítulo, em que mostra que esses torcedores, esse fanatismo, não leva a lugar nenhum. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, fala assim: eu poderia falar as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas de lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco.